Olá, minha gente, tudo bom com você? Ou melhor, né? Tudo bem com você, fica mais elegante. Olá! Que bom, Olá, pessoal! que bom rever vocês, por mais que eu não esteja vos vendo-vos. Nossa, conjugação aí, Tá boa, né? mais que perfeita. Muito obrigado por Vendo-vos toda a a sua, bom. por toda a sua audiência, por estar aqui nos assistindo novamente. Estamos dando continuidade nesse novo e tão promissor ano ao nosso estudo do livro História da Redenção. E no nosso último vídeo, você lembra o que nós vimos? O que é que nós vimos, Ed? Abel e Caim em suas ofertas. Abel e Caim em suas ofertas. Muito bem. Tema esse que corresponde ao capítulo 6 do livro História da Redenção. Mas vamos aos nossos recadinhos iniciais. Você que está assistindo a esse vídeo pela primeira vez, não conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com certeza já ouviu falar bem ou mal, mas independente de qualquer coisa, estamos convidando você a nos conhecer melhor, sem compromisso Vem pra nossa nenhum. turma. Tá. Tá bom. Convidar você a nos conhecer melhor, adquirindo nossas publicações, tá certo? Conhecendo um pouquinho da nossa mensagem. E você pode adquirir o livro História da Redenção, comprá-lo, a sua versão impressa, tá? Sua versão brochura, bonitinha. Olha, bonitinha mesmo, para você que é um amante ali do livro físico, né? Acho que eu posso dizer assim. Isso. Adquirindo ele, aí vai agora a nossa missão para o nosso editor colocar exatamente o link de onde você pode adquirir agora. Apareceu exatamente agora. Isso. São Rapaz, se- se não tiver aparecido, vocês vão ficar com a cara de taxa ali no vídeo. Então não é nem com o cara de taxa, porque o nosso editor é ele. Então ele é quem tem a obrigação de marcar o tempo exato para colocar o link do vídeo. Ou não. Obrigado. Agora, já que você não quer, talvez, Sem adquirir comentário, pela casa publicadora, né? Prefere lá o vídeo, o livro, você melhor quer dizendo, impresso. PDF? Tem problema Tem não. também. Você pode adquirir e ainda de graça. Por onde, Samuel? Centro Ellen White. No Aqui, Centro ó. Ellen White, você entra lá. Tá aqui a descrição do Daqui site. pra cá ou daqui pra Aqui cá? abaixo, você entra, tá lá em PDF pra você fazer o download e ler quando você quiser, ou até ouvir o MP3 de Tá lá, ó. todo o livro. História da Inclusive, Redenção se no você fone. entra lá no Google Play, você que tem Android no seu celular ou no tablet, é GW Witrus. Não sei se é assim que se fala, mas traduzindo seria GW Inscritos ou inscrições. Inscritos seria a palavra mais direta. Nada mais é do que um Inscritos, aplicativo. Vai aparecer. Nada mais é do que um aplicativo que permite que você baixe os livros para que você leia gratuitamente. E você consiga também escutá-los gratuitamente. No conforto da sua casa. Pronto para você. Então vamos lá. Além disso, vamos deixar. Acho que já é de praxe, né? Eu acho que deixa aqui na descrição, dá pra deixar na descrição do vídeo. Todas as nossas redes sociais aí onde você pode conhecer um pouco melhor na descrição do vídeo, tá? Não é bem na tela, fica logo a parte abaixo, tem uma setinha, você clica e aparece lá. Fica assim não. Então, dá uma olhadinha lá, todas as nossas redes sociais para acompanhar os nossos trabalhos, divulgue, tá bom? É um trabalho de evangelização que nós estamos fazendo para levar para você um pouquinho da palavra de Deus, tudo bem? Então o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos dar continuidade ao nosso estudo no capítulo, já estamos no capítulo 7, tá? Do nosso estudo História da Redenção. Isso. Se nós pudéssemos, Samuel, desafio para ti agora, Vai, tá chegando a hora do desafio. resumir em 15 segundos. Tá. Tá bom, vai em 30, vou te dar um desconto. Em 30 segundos, Ele vai comercial aumentando, de né? TV. Não é pra me ajudar, né? Porque ele vai O piorar comercial a de pergunta. TV. 30 segundos, um resumo do que nós vimos no nosso vídeo passado. Vai, gente, já chegou nos tempos. A história de Abel e Caim, você pode até conhecer pela Bíblia, mas possui alguns detalhes, algumas nuances que você, se você assistir o vídeo, vai te instruir de uma forma bem legal. Até porque existem perguntas que ficam no ar quando você lê a história de Caim e Abel. Como, por exemplo, eles eram irmãos?
Mas o caráter deles era parecido? Outra pergunta pertinente: por que um cordeiro precisava ser sacrificado? Por que a oferta de Caim não foi aceita? Ele não deu das primícias da terra? Ele não deu de coração? Por que não foi aceita? E mais, será que o fato dele ter matado o irmão dele foi... Será que esse ato foi premeditado? Será que foi no ato de fúria? E se foi no ato de fúria, será que Deus não poderia ter perdoado ele? Será que Deus tratou ele da forma correta? Tudo isso você vai entender mais a fundo assistindo o nosso vídeo. Isso era pra ser um resumo, Samuel, e não a Um apresentação, comercial. e não a apresentação do Sério, Globo Repórter eu fiz da eu fui sexta-feira. resumir o capítulo e aumentei. Acho que Você foi não mais sei ou o quê, menos. você não sei o quê. Pô. Não perca. Aí, Foi 30 segundos, mas tá a gente bom, contou. eu espero que sim. Merece um fundo musical esse comercial aí. Mas tá bom, vai. Qualquer coisa, né? Você percebeu bem que de resumo nós entendemos. Só que Então qualquer coisa, vamos mandar o link. Dá pra gente apontar o link pra qualquer lugar da tela aqui pra você Dá. assistir o vídeo? Dá. Aqui. Na cabeça aqui de Inclusive o próximo vídeo vocês vão editar, que vocês estão me dando muito trabalho. Samuel. Não, Pelo... eu não quero não, obrigado. Gente, vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Pega aí a sua Bíblia, se você já tem o livro História da Redenção, vamos estudar juntos. Nós Isso aí. deixamos como tarefinha de casa do nosso último vídeo para que você lesse o capítulo 7, que fala lá sobre Sete e Enoque. Tá? Que coisa! Tá. Tá bom. Então... Vamos lá, né? Vamos continuar. Falando sobre Sete e Enoque. Esse capítulo ele é muito bom, nós vamos aprender muitas coisas importantes. Se no último vídeo foi um tema muito assim, pesado, porque envolve sempre a questão da questão da desconstrução familiar e a questão do pecado em si, mas hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho melhor, porque nós vamos falar de um exemplo. Exemplo este, ou exemplos, né? Que nós podemos guardar para a nossa vida. Podemos trazer para a nossa vida. Parece inacessível, mas a vida desses dois personagens da história bíblica certamente vem a calhar com esse momento tão, difícil que nós vemos de outros vídeos falando sobre pecado, mas eles vêm trazendo para nós exemplos de santidade, exemplo de fé, exemplo de caráter. E eu quero começar falando sobre isso. Sobre a questão do caráter, o capítulo também começa trazendo essa questão falando sobre Sete, falando sobre o caráter digno de Sete. Para você que não sabe quem é Sete, Sete ele foi o filho de Adão, terceiro filho, que teve uma tarefa muito, e eu falo isso sem exageros, mas ele teve uma tarefa muito, mas muito difícil. Tarefa esse que ele conseguiu lograr êxito. E por quê? Porque nós vamos perceber que em 1, 2, 3, eu tô contando aqui, eu tô com uma cola aqui, tá? Mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gerações. Você conseguir levar uma mensagem e fortalecer essa mensagem durante 9 gerações. E antes desse vídeo aqui, nós estávamos fazendo umas contas aqui. E nós vimos que essa mensagem ela durou quase o que? 1000 anos? Quase um século. Quase. Hã? Não, durou um século. Só não durou um século na mesma pessoa, né? Não, assim? um século são 100 anos. Ele durou 1 milênio. Um milênio, foi mesmo. Tá. Eu falei errado. Foi. Um milênio, Mas é isso aí, vai. Durou quase. Como ficou no quase, Foi né? muito. Então não tem problema. Foi muito a mais do que isso. Foi. 10 séculos. Você Porque errou por durou um zero. por muito tempo. Então, o que faz, minha gente? Isso é uma pergunta. Vamos começar com essa pergunta. É verdade. O que será que faz uma mensagem durar tanto tempo? Rapaz, a gente pode Perceba começar... que Por Sete favor. ele meio que herdou a missão, se é que existia algum tipo de missão dada a Abel. Abel tinha uma posição ali como filho de alguém que tinha um compromisso com Deus muito grande. Sete herda isso, né? Talvez
E se você pegar toda a genealogia, você percebe que existiam sempre dois povos, as pessoas que seguiam a Deus e os que não seguiam. Os que seguiam eram sempre os filhos de Sete. É como se Sete tivesse tido tanto êxito em educar a sua família, que essa boa educação passou de pai para filho durante praticamente 1 milênio, que é quando a gente chega lá no dilúvio. Mas até lá a mensagem permaneceu firme. E o mais interessante é que o mundo à sua volta piorou, e piorou muito. Não piorou pouco, piorou muito. E é difícil até pensar nisso, porque nós vivemos num mundo corrupto e às vezes achamos que antigamente não era tão corrupto assim. Mas eu acredito que a mensagem que ele conseguiu transmitir para os filhos causou um impacto tão grande na vida deles que se manteve firme durante 1000 anos praticamente. Chegou lá no dilúvio. O que é preciso, ou o que foi preciso da parte de Sete? Tem uma palavra que eu encontrei no próprio livro, que foi a palavra santidade associada diretamente a Sete, não é, como o caráter digno dele, né? E a gente fazer essa lembrança do que nós vimos no vídeo anterior, dessa relação entre o caráter e o temor ao Senhor, né? Sete, ele conseguiu transferir isso muito bem. Pena que nem os próprios escritos inspirados e nem a própria Bíblia Sagrada nos trazem tanto sobre a vida de Sete. Mas eu só posso inferir da vida desse homem, desse filho de Deus, né, que para que uma mensagem alcance tanto tempo e seja tão eficaz na vida deles, ele deve ter sido um professor Fantástico. excepcional. E deve ter vivido isso, porque não tem melhor maneira de você carimbar a mensagem da palavra de Deus na vida de alguém, se não é demonstrando isso com a sua própria vida. Então, esse detalhe é fundamental. E passando por algumas gerações, cerca de 4 gerações, nós chegamos a falar um pouquinho sobre Sete, entender a sua importância e a importância dele, da mensagem que ele levou para toda essa geração. E chegamos na geração correspondente a Enoque. E nós queremos nos demorar um pouco falando sobre o aspecto desse grande patriarca, desse grande homem, que tem uma passagem muito breve na Bíblia, mas uma passagem misteriosa, significativa e que deve trazer para nós alguns exemplos importantes. Então vamos lá. Eu só queria falar um dado rápido, Manda interessante. É que o ministério que mais durou, a pregação que mais durou, fora a de Cristo, foi a de Adão e a de Sete. Que a de Cristo está perpetuando até hoje, né? Que estamos no 2º milênio, né? Após Cristo, após a morte de Cristo, que é a divisão. E Adão e Sete duraram quase 1 milênio. Não, duraram mais, né? Porque Noé ainda passou, Perpetuou isso. para os seus filhos. Só queria falar isso mesmo. Só achei interessante isso aí. Não, mas é Fantástico. interessante porque eu acho muito incrível. É Sabe? muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Você conseguir manter pessoas fiéis ao que você disse durante tanto tempo. Só mostra pra gente o valor consistente dessa mensagem. O Isso. valor consistente, fundamental, essencial, puro, verdadeiro, belo, e quantos adjetivos você quiser dar para falar do que é a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Agora, fica uma mensagem importantíssima e do que nós podemos aprender com Sete, porque ele precisou, depois da tragédia ocorrida na sua família, fundamentar essa mensagem e levar isso para seus filhos e para toda a sua descendência. Quer dizer, o próprio Adão, né? Imagina você, isso é uma mensagem que o livro ele procura nos fazer refletir, mas você tendo diante de você, sempre que contar aos seus pares o teu erro e ter que falar, sabe, da mensagem que eles precisam levar. O livro História da Redenção fala que Adão foi um dos homens mais infelizes que já viveu na face da terra, porque ele tinha que falar do pecado dele. E Adão não viveu pouco, Adão viveu 930 anos. Então foram 930 anos falando que ele errou. E só pra constar, Adão não teve infância. Então foram 930 anos de vida adulta contando que ele tinha errado.
Triste, não? Triste, mas é sempre bom lembrar que, correspondente à intensidade dessa tristeza, nós temos uma intensidade maior ainda da mensagem de salvação que ele recebeu. Então, o que motivava ele a contar essa história do erro é a esperança que ele nutria de uma salvação. De uma solução. De uma Existia uma solução, tudo que ele fez. Era por isso que ele... Eu acho que Adão se tinha aquela necessidade de que... dar o exemplo, né? Eu já fiz o errado, eu sei que é ruim. Então, por favor... Testemunhar, né? Eu já vivi num mundo perfeito e lá é bom. Eu acho que a esperança que Adão nutria era isso. Que Deus estava enviando alguém para restituir o direito do homem ao lugar santo. Que a gente sabe que o Éden ele foi retirado, né, da terra. Depois de um período, o Éden foi retirado da terra. E Adão contava a história desse jardim e dizia, gente... Eu fico imaginando, como eu falei no capítulo anterior, eu ficava imaginando Adão contando a sua descendência de como era o jardim do Éden. E todo mundo assim, só na imaginação, porque ninguém tinha entrado naquele jardim. Imagine todo esse contexto, toda essa mensagem sobre a salvação sendo transmitida, e atrele isso ao contexto da época. Homens que ainda tinham assim, Adão ainda tinham vários ou talvez muitos vislumbres da perfeição da criação divina. A gente tem muito poucos hoje comparado provavelmente ao que Adão tinha, mas as pessoas naquela época tinham muito mais, e a grande maioria utilizava isso pro mal. E isso ao redor dos seus filhos, ao redor da sua família, você tendo que ensinar que o caminho não era esse. E pior, que o caminho errado que estão traçando por aí foi culpa sua, né? E Adão viu um de seus descendentes fraquejar. Exato. Que foi o Lameque. Isso. Se não me engano foi o último, não foi? Exato. O último descendente dele que ele Imagino viu foi que o que eles- fraquejou. Eu imagino que eles realmente, e o livro fala isso, que eles tinham que realmente ter uma separação. Porque senão, meu amigo, se misturava mesmo. Assim, na verdade, Adão ele já teve o trauma de ver um filho matando o outro, né? Caim e Abel. E daí eu acho que foi pior do que dele ver as folhas caindo da árvore, que no capítulo Só anterior por fala pensar- que foi triste, era triste pra ele. Quanto mais ver a morte de um próprio filho como resultado de um pecado Isso. que você cometeu. É isso. Enfim, mas São esse capítulo fala comentários- sobre coisas boas, né? A gente tava mas se não- pegando não- na coisas não é tristes. se pegar, porque é importante nós nos apegarmos à tristeza de Adão, porque vocês estavam falando aqui, eu estava pensando como Isso é você motivação, né? apontar, você poder estar sentado aqui conversando com teus filhos e poder talvez até enxergar o local onde você morava e não poder mais retornar para lá, porque é o que nós recebemos da inspiração, dizendo que o local ele foi conservado, né? E ele estava lá, talvez, não sei se muito distante, mas ele podia apontar dizendo, olha, nós morávamos num lugar melhor. Mas só que toda a pregação de Adão, essa lembrança do passado, ela surtiu efeito. Samuel ele falou alguma coisa importante agora, eu queria pegar esse pedacinho aí para o nosso trabalho aqui de comentário, sobre a questão da necessidade de separação. Talvez aquela expressão que a Bíblia usa muito, né? Os filhos de Deus e os filhos dos homens, elas vão ser bem melhor compreendidas aqui. Nós vamos ver essa necessidade de separação, a necessidade de se abster de algumas companhias ou daqueles que viam Deus como se fosse um tirano que não os permitia voltar simplesmente porque era um inimigo deles. Então havia esse grupo, haviam essas pessoas. E é nesse meio de impiedade, nesse meio de devassidão, e que haviam pessoas que apontavam para Deus e diziam, olha, nós não precisamos mais de você, nós não precisamos mais de você como nosso Criador, nós podemos fazer tudo sozinhos, né? E nós vamos ver isso revelado em muitas histórias, inclusive na história da Torre de Babel, que nós vamos ver Tá chegando. daqui a pouquinho, né? Já. Daqui a alguns vídeos. Aquela demonstração de que nós não precisamos mais do nosso Criador.
É Uma totalmente falsa independência, contrário né? à falsa independência, né? Totalmente a mensagem contrária àquela que era pregada por Adão, aquela que era pregada por Sete e que foi sendo transferida por cada geração até chegar ao nosso personagem, a um dos personagens principais dessa história, que viveu nesse meio, mas soube muito bem se conservar distante desse mundo de impiedade que foi Enoque. A Bíblia fala pouco de Enoque, talvez no mínimo ali 2 versículos. Mas a Bíblia não, né? Pelo menos o livro de Gênesis. Mas mais adiante no livro de Judas, que nós vamos apontar aqui, tem um trecho sensacional sobre Enoque. O que é que nós podemos aprender sobre Enoque? Ele nos ensinou um detalhe importante. Você que está aí nesse momento nos vendo e talvez se pergunte: como ser cristão no mundo de hoje? Enoque nos ensina. Quais são as características importantes de Enoque que nós podemos aplicar para o nosso aprendizado nos dias de hoje? Um exemplo que todos os que venceram na fé e o grandes tentações seguiam. Já começa dizendo assim: Enoque, ele se desviava do mal. Ele antecipava o mal. Isso é impressionante. Quando ele sentia... É mais ou menos... Eu vou tentar explicar pra você. Você tá indo pra um caminho e você sabe que naquele caminho existe 1% de dar errado. Ou menos de 1%. Mas existe uma pequena porcentagem de dar errado. Enoque, ele simplesmente não pegava aquele caminho. Por mínimo que seja, né, a decisão dele. Por mínimo que seja a decisão de ir naquele lugar ou não, que leve ao mal, ele se desviava. Impressionante isso aí. É difícil, mas não impossível. É difícil porque, infelizmente, hoje em dia, a linha é muito tênue entre corromper-se ou não, né? Porque a corrupção está arraigada hoje em tudo. E se você não presta atenção, você pode se tornar-se um corrupto, mesmo que você não perceba. Tudo se torna comum. E nós Exato. estamos vivendo num mundo Banal. em que tudo se torna tão comum. É assim mesmo. Tem que fazer isso aqui para você se equalizar no grupo, seja você na faculdade, seja você no seu trabalho, seja você na sua família. Às vezes isso acontece. E foi muito importante esse exemplo que Ed deu. Foi essencial. Porque nós vivemos deixando para trás essa porcentagem. Às vezes nós nos achamos tão espertos que há 99% de chances da gente cair. E o que é que a gente faz? A gente vai. Porque 1%. nós somos espertos. Porque tem 1%. Nós somos capazes, nós somos fortes. Somos capazes de meter a cara na parede. E metemos com bastante propriedade. É claro. E com força e orgulho. Impressionante. Incrível. Onde o pensamento contrário é que deve ser válido. Se há 1% de chance de você cair, ainda assim você tem que se afastar. Isso. E a gente não tá querendo que você... Porque assim, se arriscar é algo que o ser humano às vezes precisa fazer para dar passos maiores. Ninguém aqui tá pedindo para você não arriscar coisas novas na sua vida. Não é esse o ponto. A grande questão aqui é a vida ou morte. É justamente o contexto do grande conflito, que se você esquecer, nenhum dos vídeos que você assistiu até agora vão fazer sentido. É a ideia do grande conflito que precisa estar bem clara. E a vida de Enoque foi uma vida de comunhão com Deus, porque ele percebeu que o mundo que estava à sua volta corrupto não tinha nada a oferecer para ele. E ele decidiu o quê? O caminho contrário. Em outras palavras, ele se arriscou se separar do mundo, ligando-se com Deus, vivendo uma vida plena com ele. E ele se separou tanto do mundo que o livro fala que quando Enoque ele foi arrebatado, que foi ao céu, ninguém percebeu que ele tinha sumido. Depois de muito tempo que ninguém tinha notado Enoque, ele disse: cadê Enoque? Enoque sumiu. Seus amigos começaram a visitar os lugares onde ele fazia os retiros sozinho. E não encontraram. E aí voltaram com essa notícia, assim: ele foi tomado por Deus, que ele não tá mais na terra. Pois é. Então, assim, Enoque, como o Samuel acabou de dizer, ele vivia num momento em que o mundo não tinha nada de bom a apresentar pra ele. Se não tinha nada de bom, então ele não tinha interesse nenhum no mundo. Então o que é que ele fazia? Ele passava dias e dias em retiro no meio da natureza. E era isolado, era exatamente isolado, num local em que
a contemplação das coisas divinas e a conversa que ele tinha, as orações intensas que ele tinha com Deus fosse plena, a ponto de que quando ele foi arrebatado, seus amigos, né, tiveram que procurar em todos os pontos de retiro dele onde ele tá, e quando não achou, chegaram com essa notícia: Enoque foi arrebatado. O relacionamento de Enoque com Deus era tão intenso, mas tão intenso, que Deus o tomou para si. Pense você, que mensagem bela, que mensagem maravilhosa. Até como incentivo para nós aqui, somos meros seres humanos, tão distantes dessa situação, mas fica para nós como uma inspiração, né? O que será que nós deveríamos fazer na nossa vida para que Deus um dia olhasse para nós e dissesse: olha, tá na hora de ele vir para perto de mim, né? Dele ser destacado, dele ser conservado em vida. Enoque foi assim. Enoque foi tão fiel que Deus ele não resistiu de trazê-lo para próximo de si. Essa proximidade incrível que Enoque tinha com Deus o fez saber de muitas coisas assim, que ainda muitos milênios passariam para que profetas, evangelistas, pregadores soubessem. Enoque ele estava ciente do plano da salvação. Como assim? É verdade? É. E tem um trecho na Bíblia que deixa isso muito, mas muito claro. Que Enoque, eu não posso precisar a vocês se foi antes ou depois, mas a visão que foi demonstrada, que foi apresentada, que foi inspirada a Judas, que nós vamos ler já já, mostra que Enoque ele já tinha um vislumbre completo do plano da salvação. Vamos ler esse texto? Se você está com a sua Bíblia, Judas, como não tem capítulo, você vai apontar direto lá nos versículos 14 e 15. Verso na tela. Né? Tá aí. Agora, ou não sei se já passou, mas tanto faz. Judas 14 e 15. Leia tá com a gente. Diz o seguinte, versículo 14: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo filho depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, versículo 15, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Nós vemos vários elementos, né? Ele fala das miríades que vêm com eles. Eu me lembro logo de Daniel quando ele fala isso. Quando ele fala da questão do juízo, eu lembro de tudo aquilo que Cristo falou. Quer dizer, Enoque estava ciente do plano da salvação. Deus conferiu de uma forma muito detalhada uma visão onde Enoque via o retorno do Senhor. Veja que coisa incrível, né? Talvez não possa precisar isso, mas assim, talvez seja um dos primeiros profetas que teve essa visão, né? A visão da volta de Cristo, da volta do próprio Senhor a essa terra para exercer justiça com relação ao mundo que estava aí jazendo em trevas, tá? Enoque, ele foi tomado para o Senhor. Isso nos deixa muitos exemplos importantes, e são com esses exemplos que nós podemos ser encorajados a continuar seguindo nesse mundo, seguindo o modelo de Enoque como um modelo essencial, fundamental para continuarmos nessa nossa lida, nessa nossa vida como cristãos. Uma última questão para a gente já ir encerrando. Quais devem ser os principais passos simples, práticos, que nós podemos ensinar para os nossos amigos de como nós podemos seguir os passos de Enoque? O primeiro, acho que vem já rapidinho, antes de Ed falar. Fosse rápido no gatilho agora, rapidinho. Hein, irmão? Que susto! O primeiro veio desde o vídeo passado. A gente comentou aqui um caráter temente a Deus.
É o princípio de tudo, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você vai ler isso em Provérbios. A frase mais repetida de todo o livro de Provérbios. Exato. O temor do Senhor é o princípio Porque da é uma sabedoria. verdade fundamental. Se eu consigo e mesmo que o seu caráter seja um caráter de alguém ruim, não importa. O que importa é que você precisa norteá-lo em função do que Deus propôs para cada um de nós. Os sonhos que Deus tem para cada um de nós. O temor do Senhor é o princípio. O que mais, Ed? Vê bem, eu gosto muito, antes da gente começar a fazer essas comparações com esses grandes patriarcas e grandes profetas da Bíblia. Um trava-língua, né? Com a nossa vida é o seguinte: eu gosto de humanizá-los, porque às vezes a gente vê os relatos dele e pensa que eles eram super-heróis, né? Mas só que De fato eram, mas... de fato eram os verdadeiros super-heróis. Exato. Só que eles não eram super-homens, entendeu? Eles não tinha diferença entre eles e entre eu e entre você. O livro História da Redenção, ele já começa falando que Enoque, ele nasceu pecador, como eu e você. Então ele nasceu com a mesma probabilidade de errar e nasceu com a mesma probabilidade de acertar. A diferença foi que ele escolheu acertar. E como ele escolheu? Voltando àquele ponto, né? Se existe a possibilidade de desviar do mal. E ele decidiu simplesmente não ligar para as consequências que ele teria na sua vida aqui na Terra. Porque, pelo menos a descrição que ela dá de Enoque dá-se a entender, porque ela não usa essas palavras, mas dá-se a entender que Enoque, ele não era rodeado de amigos. Ele não tinha muitos amigos. E pra ele, principalmente, não necessitava. Pra ele não interessa a amizade aqui na Terra, porque a amizade aqui na Terra só levava ele pro canto ruim. O que ele gostava de fazer? Ele gostava de aprender sobre as maravilhas de Deus. Eu achei impressionante esse relato quando fala de Enoque. Ele tinha a ansiedade de aprender das coisas celestiais, mesmo estando aqui na Terra. Mas ele tinha vontade insaciável de aprender das coisas no céu, do trono celeste, da justiça absoluta, de como é no céu, como é viver em eterna harmonia e perfeição. Era isso que ele gostaria de desejar. E eu acho que o segundo passo, além desse de ter o temor do Senhor, é ter o desejo de aprender as coisas celestiais, que era isso que Enoque tinha. E como é que você pode aprender das coisas celestiais? Tá aqui o mapa, né? O mapa de tudo que existe, que você precisa saber para se salvar. A Bíblia Sagrada. E também existe também pontos como também o fato da coragem que ele teve de se separar das coisas que poderiam levá-lo à ruína, né? Força de vontade, o desejo de se separar, porque ele não se deixava levar pelo comodismo. O comodismo não tinha parte na vida dele. Ele se desviava do mal. Desvios. Ele não passava por aquilo. Entende? Isso é fantástico e é um exemplo para nossa vida cristã hoje. Ele não esperava experimentar para dizer se é bom ou se é ruim. Exato. Sem mais, nossas últimas palavras. Desconecte-se desse mundo. Desconecte-se desse mundo e conecte-se com o Criador. Essa é a melhor maneira de você ter acesso à eternidade. Samuel, eu vou pra cá, ó, acesso à eternidade. Aqui, eu ó, acho que tem que sair. acesso à eternidade. E é verdade, não tem outra saída. Se você quer ter acesso à eternidade, esse mundo, ele não vai contribuir para isso. Você precisa se desconectar dele e buscar no Criador a sua fonte de vida, sua fonte de paz, a sua essência, a sua razão de viver. Que Deus te guarde, te abençoe sempre. Vamos fechar nossos olhos agora e vamos orar. Nosso Criador, nossa gratidão a Ti por mais esses momentos tão preciosos, tão alegres de estudo da Tua Palavra. Te agradecemos por ter ouvido a Tua voz e hoje, desejosos estamos de nos afastarmos desse mundo para seguir
um mundo diferente, um mundo onde o Senhor é o nosso guia, é o nosso orientador, é a nossa vida. Por isso nós te pedimos, te suplicamos para que tu sejas o nosso guia, o nosso ajudador, aquele que nos leva a ter o verdadeiro acesso à eternidade que nós tanto desejamos. Nós queremos, ó Deus, estar sempre e sempre conectados contigo. Por isso, perdoa nossos pecados, nos livra do mal e pelo teu Espírito Santo nos ensina a cada dia mais nos afastarmos desse mundo e nos aproximarmos de ti. É isso que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Acabou. Amém. Mas É tem isso aí, mais uma na vez. próxima. Se você ainda não acompanhou nossos vídeos, dê uma passada lá. Para, pô. Obrigado. Se você ainda não... Chora não, pô. Se você ainda não acompanhou os nossos vídeos, tá? Dê uma passada lá no nosso canal, veja a nossa Não semana perca tempo. de oração, veja todas as nossas programações, nossos agendamentos, dê uma passada nas nossas redes sociais, comente, curta o vídeo, assine o Favorite. canal ou assine o vídeo e curta o canal. Você Você que escolhe. sabe, Você tá bom? escolhe. Manda o seu comentário pra gente mandar um abraço pra você, mandar uma caneca que o Samuel vai providenciar, uma caneca do Conexão. Rapaz. O primeiro comentário, olha a promoção, veja lá. O Vai, primeiro vamos lá. vídeo que disser assim, olha, first, coloca aí embaixo, primeiro. Samuel, ele vai conseguir o que, Samuel, pra pessoa? Você vai colocar lá quem dos três vai pagar a caneca. Você colocando lá, aí tá tudo certo. O cara não aguenta a brincadeira. Né? Meu Deus do céu, ele não aguenta, não. Botou Ele pra bota torar. logo os dois pés assim. Botou pra torar. Não fiz A gente tá nada. ajudando tu aqui, Se cara. você assiste nossos vídeos, vocês sabem que toda vez eles têm um desafio pra o mim. primeiro, Eu vou ter um Samuel. desafio pra eles. Samuel, olha, eu nunca confidenciei isso a vocês, mas Samuel é o diretor disso aqui, ó. Vamos sair da frente do Conexão Jovem. Samuel é quem manda. Ele Nós manda. somos Lacaios. meros Parece. funcionários aqui. Lacaio, Até parece. Não, lacaio não, né? Não vamos tanto. Então, o primeiro comentário aqui tá certo, dizendo, olha, eu fui o primeiro, o Samuel vai arrumar alguma coisa pra dar a você. Tá certo? Isso. E Nem se que você seja de um fora alô do no estado, vídeo. é melhor ainda, porque ele vai ter que pagar a O despesa frete. do frete. Agora fui eu é que pela estilei. conta dele. Tá vendo? Tá bom? Ô, Jesus. Fiquem com Deus. Que Deus guarde a cada um de vocês. Que e vocês comentem pra ganhar. alguma coisa. Alguma Ele falou, coisa. então ele se Agora apropriou eu da falei. bênção. Você Então tá bom. eternizou o pedido do vídeo e agora que eu tô com mais. Eu sou apenas quem incentiva, você é quem dá a bênção. Isso bem, ele vai botar o nome aqui embaixo. Eu vou ser o primeiro a comentar. Eu vou dizer, Samuel Elias. É mesmo, ele vai fazer isso. Fora ele, tá? Não vale. Não. Peraí. Vamos encerrar antes que alguém prometa mais alguma coisa. Até o próximo Até a vídeo, próxima. capítulo 8, tá certo? Que Que Deus é? abençoe a todos Peraí. e até O mais. capítulo 8 é qual, gente? O dilúvio. Dilúvio. Tem tema aí, viu? Muito assunto pra Muito conversar. assunto aí. Vai Gente, ser legal. próximo vídeo vai chover, viu? Vai Opa. chover informação. Oh. Não perca. Ei, ele foi embora mesmo. Tchau. Dá tchau pra ele. Dá tchau pra ele e pra galera aí. Dá tchau. Ele quer voltar. Ele não gostou. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.